A Torá é sagrada, é o coração da tradição judaica. Imagine um livro de histórias, passado de geração em geração, um livro de histórias cheio de história, leis e sabedoria. Essa é a Torá, é o alicerce da fé e da prática judaicas. A Torá é mais do que apenas um livro, é um guia para a vida. Ensina sobre a relação entre Deus e a humanidade. É uma história sobre começos, sobre jornadas e sobre encontrar o seu caminho. A Torá é escrita em hebraico. É dividida em 5 livros. Esses 5 livros contam uma história épica, uma história que moldou a identidade judaica por séculos. Gênesis significa começo, e este livro conta a história exatamente disso. É a história da criação. Deus criou os céus e a terra. Ele criou a luz e as trevas, a terra e o mar. Deus criou Adão, o primeiro homem, e da costela de Adão, ele criou Eva. Juntos, eles viveram no jardim do Éden, mas eles foram tentados e desobedeceram a Deus. Essa desobediência levou à sua expulsão do paraíso. Mas mesmo em seu exílio, Deus prometeu esperança. Ele prometeu um futuro Messias, um Salvador que um dia redimiria a humanidade. Êxodo significa partida. Este livro conta a história da fuga dos israelitas da escravidão no Egito. Eles foram liderados por Moisés, um profeta escolhido por Deus. Deus enviou pragas sobre o Egito. Ele abriu o Mar Vermelho para que os israelitas pudessem escapar. Ele os sustentou no deserto com o maná, pão do céu. O Êxodo é uma história de libertação. É um lembrete de que Deus ouve o clamor dos oprimidos. Ele luta por justiça. Ele liberta seu povo da escravidão. Após o Êxodo, os israelitas vagaram pelo deserto. Eles precisavam de leis. Eles precisavam de orientação. É aqui que entram Levítico, Números e Deuteronômio. Levítico se concentra em rituais e leis de pureza. Ele descreve o papel dos sacerdotes e dos sacrifícios. Números conta a jornada dos israelitas pelo deserto. Ele relata seu censo e suas rebeliões. Deuteronômio significa segunda lei. É o discurso final de Moisés aos israelitas antes que eles entrem na terra prometida. Ele resume as leis e os lembra de sua aliança com Deus. Seção 5. O Tanakh, uma tapeçaria de história, profecia e sabedoria. A Torá faz parte de uma coleção maior de textos sagrados. Essa coleção é chamada de Tanakh. A palavra Tanakh é um acrônimo. Significa Torá, lei, Neviim, profetas e Ketuvim, escritos. Os Neviim incluem livros como Isaías, Jeremias e Ezequiel. Esses profetas transmitiram as mensagens de Deus. Eles alertaram sobre o pecado e clamaram por arrependimento. Eles também ofereceram esperança de um futuro melhor. O Ketuvim é uma coleção diversa. Inclui poesia como salmos, inclui literatura de sabedoria, como provérbios, e inclui relatos históricos como crônicas. Seção 6. Revelando o Talmud, um mundo de lei e tradição judaicas. O Talmud é outro texto central na tradição judaica, mas é diferente do Tanakh. Não é um único livro, é uma vasta coleção de comentários e interpretações. Imagine estudiosos debatendo cada palavra, cada frase da Torá. Eles estão tentando entender seu significado mais profundo. Eles estão aplicando isso à vida cotidiana. Essa é a essência do Talmud. O Talmud é um documento vivo, é um registro de séculos de erudição judaica, é um tesouro de decisões legais, discussões filosóficas e até folclore. Seção 7. Mishnah e Gemara. Um diálogo através das gerações. O Talmud tem 2 partes principais, a Mishnah e a Gemara. A Mishnah é a camada mais antiga. É uma compilação de tradições orais. Essas tradições foram transmitidas por séculos antes de serem escritas. A Gemara é o comentário sobre a Mishnah. É uma coleção de debates e discussões de rabinos de diferentes gerações. Eles analisam os ensinamentos da Mishnah e oferecem suas interpretações. A Mishnah e a Gemara criam um diálogo através do tempo.
É como uma conversa entre gerações de estudiosos. Todos eles estão lutando com as mesmas questões. Todos eles estão buscando entender a vontade de Deus. Seção 8. Um Deus eterno e imutável. No centro da crença judaica está o monoteísmo, a crença em um Deus. Este Deus é eterno. Ele não tem começo nem fim, ele também é imutável. Sua natureza e suas leis são constantes. Deus é todo-poderoso. Ele é o Criador e sustentador de tudo o que existe. Ele também é justo e misericordioso. Ele pune os ímpios, mas demonstra compaixão por aqueles que se arrependem. A tradição judaica enfatiza um Deus pessoal. Ele é um Deus que interage com a humanidade. Ele faz alianças. Ele revela a sua vontade através dos profetas. Ele ouve orações. Seção 9. Aliança, um laço sagrado. O conceito de aliança é central para o judaísmo. Uma aliança é um acordo vinculativo, é uma promessa solene entre duas partes. Deus fez uma aliança com Abraão. Ele prometeu fazer dos descendentes de Abraão uma grande nação. Essa aliança foi renovada com Moisés. Deus deu aos israelitas a Torá. Em troca, eles prometeram seguir suas leis. Essa aliança forma a base do relacionamento entre Deus e o povo judeu. A aliança é uma fonte de responsabilidade e bênção. É uma responsabilidade viver de acordo com as leis de Deus, mas também é uma promessa do amor e proteção contínuos de Deus. Seção 10. Uma tapeçaria de fé e tradição. A Torá, o Tanakh, o Talmud, estes não são apenas livros. Eles são expressões vivas da fé judaica. Eles estão interligados, entrelaçados em uma rica tapeçaria de crença e prática. Eles contam uma história de criação, de êxodo, de um povo escolhido por Deus. Eles oferecem orientação, leis para viver, sabedoria para ponderar e uma visão de um mundo justo e compassivo. Eles nos convidam a nos conectar com algo antigo, algo poderoso, algo que continua a moldar a vida de milhões ao redor do mundo. Esse algo é o legado duradouro da tradição judaica.